Talvez o maior perigo da nossa geração não seja rejeitar Jesus, mas seguir Jesus pelos motivos errados. Rei Bênção de Jesus, um devocional hoje baseado no Evangelho de João, capítulo 6, sobre o nosso relacionamento com Deus. Está baseado em quê? No propósito eterno ou apenas nas necessidades básicas ou naquilo que a gente realmente quer viver somente aqui na Terra. Quando nós vemos o contexto dessa história de Jesus, ele havia multiplicado os pães e peixes e a multidão que viveu esse milagre estava começando a seguir Jesus por onde Jesus ia, e quando ela seguia Jesus, Jesus revelou a intenção do coração daquela multidão. João 6:26. Vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, eles estavam procurando Jesus por algo que era temporário, por necessidades físicas no nível de sobrevivência. E Jesus estava falando de coisas espirituais e eternas. E aí que entra o problema. Não é, irmãos, não é ter necessidades e procurar Jesus por conta dessas necessidades. O problema é a gente reduzir o nosso relacionamento com Deus apenas com base nas nossas necessidades e desfocar do que verdadeiramente Ele tem para nós. E esse devocional é para despertar você acerca desse propósito eterno. E aí eu já começo com a pergunta: e se Deus quer fazer com você e através de você algo muito maior do que você aí sufocando, pedindo para Deus coisas relacionadas apenas à sua sobrevivência? Gente, eu vi um post hoje que me chamou a atenção. Imagina você viver a vida inteira como órfão e depois lá no final da sua vida você descobrir que o seu pai era o dono de tudo e tinha uma herança incrível para você. Imagina você, por exemplo, entrando num supermercado maravilhoso e o dono do supermercado iria te promover a gerente para você cuidar de tudo. E você ali simplesmente grato e apegado ao café que é grátis. Não combina. E às vezes a gente está tão focado no nosso mundo, nas nossas micro necessidades, que a gente esquece que Deus, ele tem uma visão muito maior que a nossa. E sempre, sempre, sempre Jesus está nos despertando ao propósito eterno. Tudo que nós fazemos aqui ecoa pela eternidade. E aí, meu amigo, isso daí eu sei que é difícil aqui, ó, bateu aqui em mim. Quantas vezes a gente não faz parte dessa multidão que está ali sedento por Jesus em busca de pão, enquanto Deus tem filiação, tem paternidade, tem herança, tem propósito através da sua vida e para a sua vida. Misericórdia, Jesus. Eu te convido a ler todo o capítulo de João 6 para você ver o quão muitas vezes a gente está caminhando com Jesus, mas pelos motivos errados, sem a perspectiva da dimensão do reino que nós fazemos parte. E eu queria te dizer que a sua história, ela não termina na Terra. Tudo que você faz aqui ecoa para a eternidade. Existe um propósito eterno, vai muito além de coisas físicas, de necessidades básicas de sobrevivência. Vai além, Jesus tem mais. E às vezes a gente está aqui, ó, no micro. Mas aí eu te convido a ler, se eu já falei aqui, repetir. Eu te convido a ler todo o capítulo 6. Pedrão entendeu. A multidão inteira estava seguindo Jesus pelos motivos errados, lá ali, ó, olhando para quem somente multiplicou o pão e tinha o pão físico para dar, e Pedro entendeu. E quando Jesus traz essa dimensão espiritual, essa profundidade acerca do que ele estava falando, uma galera deixou Jesus. E aí, Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês também querem ir? E Pedrão, entendeu naquele momento a dimensão espiritual e eterna que Jesus estava ministrando sobre eles. Lá no versículo de João 6,68, Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Essa frase é muito conhecida, mas eu não sei se você tinha parado para pensar no contexto dessa frase. Enquanto muitos estavam seguindo Jesus pela multiplicação do pão, Pedrão entendeu que o pão da vida era o próprio Jesus e que havia a eternidade em jogo ali, em tudo que Jesus estava ensinando, em toda a missão de Jesus. E eu até anotei aqui no meu devocional: Pedrão entendeu que Jesus não era apenas útil, Jesus era essencial, como o ar que respiramos. E talvez esse devocional seja simplesmente o Espírito Santo me usando para dizer: talvez seja o momento de você tirar os olhos daquilo que é pequeno, daquilo que é micro, e abrir a sua perspectiva para entender a eternidade e o propósito eterno que Deus tem para a sua vida. Porque eu tenho certeza que tem milagres que alimentam por um dia, mas Jesus, ele alimenta para a eternidade. Eu espero muito que esse vídeo tenha falado com você, e se falou, compartilha aqui, comenta aqui, quero muito te ouvir. E claro, se alguém precisa ouvir isso,
manda para essa pessoa também. Se você é novo no canal, se inscreva! Seja muito bem-vindo, ative o sininho, tem sempre vídeo novo sendo liberado por aí. Eu te vejo na próxima. Deus te abençoe, expanda sua mente para um propósito eterno. Tchau, tchau!